Eu quero ler um versículo no livro de Reis, primeiro livro, no capítulo 2. Davi, ele dá instruções a seu filho Salomão. É o que nós vamos ler no versículo 1, no versículo 2 somente. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Porta-te como homem, ou sê homem. Vai nos levar aonde eu quero refletir nesta noite. Esse foi o ponto de partida. Mas o texto mesmo que eu quero trazer está no livro de Samuel. 1 Samuel 17, versículo 8. Diz assim, vocês conhecem, como eu disse, a história de Davi e Golias. Versículo 8. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E aí ele faz a proposta: se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo de número 16. Chegava-se, pois, essas palavras que nós lemos aí é do Golias, é do filisteu, dizendo para o povo de Israel: escolhei dentre vós aí um homem que desça a mim, que venha lutar comigo. E aí no verso 16, a palavra diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o inimigo, Golias, chegava diante desse exército, que era o exército de Israel, e dizia, entre outros impropérios, entre ofensas, ele dizia assim: que venha um homem e me enfrente. Imagine 40 dias você recebendo a visita do inimigo e dizendo: tem homem aí? De manhã e à tarde, 40 dias. E, por incrível que pareça, não tinha ninguém. Não é o que nós conhecemos da história? Homens de guerra, irmão Severino. Homens preparados. Ninguém. É interessante nós trazermos isso para um outro contexto. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos situações onde somos afrontados? Tem gente, nós conhecemos o ditado, que não leva desaforo para casa. Ou seja, você quer ver um ponto mais fraco nosso? Um ponto mais fraco nosso? Talvez se mexer comigo, com você, você releva e leva desaforo. Você fica calado, fica na sua. Mas você quer ver o seu ponto fraco? Mexer com o seu filho. Uma ovelha vira uma onça, sim ou não? Mexer com o seu filho. Eu já contei aqui de um acontecimento lá em casa por conta de barulho no apartamento de cima que me impede de dormir. Eu tinha vindo de uma semana muito complicada. Meu irmão havia falecido lá em Guarulhos, pastor Jair,
E eu, com essa dificuldade que eu tenho de dormir, havia tomado remédio, e com o remédio e tudo, eu não consegui dormir por causa do pessoal de cima fazendo barulho. Levantei, aí a minha esposa disse assim para mim: vai lá você e conversa com elas, são duas moças, porque você é homem, quem sabe elas te respeitem, porque a minha esposa já havia falado anteriormente. Mas deixa que eu fiquei sentado, eu não tomei postura nenhuma. Quem que tomou postura? Meu filho. O Alanderson conhece ele bem. Meu filho abriu a porta e foi lá. É o andar de cima, subiu um degrau, um lance de escada, subiu, bateu na porta. Quando ele fez isso, lógico, né? Eu fui para a porta para ouvir o que estaria sendo conversado ali. Meu filho, com toda a delicadeza, falou assim: olha, dá para vocês fazerem um pouco de silêncio? Meu pai precisa dormir. Irmãos, essas duas moças viraram duas jaguatiricas e foram para cima dele com unhas e dentes e palavras, não fisicamente, o agredindo. Quando eu escutei isso, eu falei: agora é comigo. Agora é comigo. Eu subi igual uma bala. Agora é comigo. Agora, porque quando elas avançaram da maneira que eu estou dizendo, ilustrando aqui duas jaguatiricas, o meu filho, ele não esperava ser recebido daquela maneira, e o perfil dele, o Alanderson conhece, ficou sem atitude nenhuma. Aí parece que deu um ou dois passos para trás e ficou. Eu subi igual um foguete. Subi, aí eu assumi o negócio, porque aí mexeu. Eu não falei isso, não deu tempo de falar. Eu só pensei, mexeu com meu filho, agora o negócio é diferente. Agora nós vamos conversar. Por isso que eu disse, é um dos pontos fracos da gente. E aí nós tivemos ali uma boa discussão. Eu não sei estar nervoso e falar baixo. Tem gente que tem esse controle, eu não tenho. Se eu estou nervoso, eu vou falar alto. Mas em nenhum momento eu ofendi ou disse impropérios. Não faz parte da minha característica isso. E até como cristão, em nenhum momento. Os pais das meninas moram no apartamento da frente. Vieram. É muito interessante, né? Que ele tem o mesmo nome que o meu, para ajudar. Senhor Anísio, suas filhas não me deixam dormir. Eu tenho que tomar remédio, eu tomei remédio e não durmo, porque elas fazem barulho. Minha esposa, 1 hora, 2 horas da manhã, tem que tomar remédio para dormir, porque elas estão, a hora que chegam, é arrastando cama, arrastando sofá, elas não respeitam. E aí, enfim, elas disseram, não abaixaram o volume não, elas continuaram me enfrentando. E disseram assim, todo mundo faz barulho. Aí eu disse, vai na casa de baixo, no apartamento debaixo do meu, nós somos em 5, pergunta para a senhora lá embaixo, se ela tem incomodação com a gente. E depois eu soube que alguém foi lá e perguntou para elas mesmo, foi lá e perguntou, foi lá se certificar, o pessoal de cima aí faz barulho, achando que eu estava mentindo. Nós somos em 5 adultos. E nunca a gente teve reclamação do pessoal de baixo. Mas enfim, essa situação rola até hoje, hein? Isso deve ter 1 ano e meio, 2, essa situação rola até hoje. Deram uma diminuída, de vez em quando fazem algumas coisas lá, mas elas esperavam que eu falei para o seu Anísio, o pai, né? Que aí eu já estava me direcionando mais para o pai. Se elas fizerem barulho aqui, eu faço lá embaixo também. A hora que elas fizerem aqui, a hora que for, eu também vou fazer batucada lá. Mas enfim, aí elas esperaram que eu fosse realmente... Falei, é o que elas estão querendo, né? Porque aí é aquela história, um abismo puxa outro abismo. Aí eu preferi, não, vou ficar... Mas não é fácil, a gente... Não é fácil.
Imagine você, pode ser o horário que for, 3 horas da manhã, você está dormindo gostoso e você escuta, o puxar não é assim, ó. Não, é com gosto mesmo, elas puxam para perturbar mesmo. Mas enfim, eu dei esse exemplo apenas para dizer, nós mudamos ou não mudamos? A gente pode até levar desaforos, ficar calado se for com a gente. Alguns sim, outros não. Mas a gente até que consegue. Agora, se você mexer com um filho, se alguém mexer com um filho, a gente vai para cima. E aí eu pergunto, importa o tamanho de quem está do outro lado? A gente não quer saber. A minha reflexão nesta noite é muito simples. Qual é o gigante que tem afrontado a sua vida? Existem batalhas que nós mesmos procuramos. Eu tenho um amigo lá em Guarulhos que ele costuma dizer que há problemas que a gente vai lá e pega com a mão. É a gente quem cria. Não é o inimigo, não é Deus, somos nós. Aí a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. Se eu for falar aqui da área que eu gosto de falar de finanças, a gente vai longe. Mas só para dar um exemplo. O pastor Silas Malafaia dizendo que uma pessoa foi lá para pedir conselho, porque a vida estava toda atrapalhada financeiramente, e levou as contas lá para o pastor. Pastor, tem tudo isso aqui para pagar. Era carnê, era não sei o que, era tal. Aí o pastor falou assim, porque é o inimigo que está devorando, né? Essa história de você falar que é o inimigo devorador. Pastor, deixa eu ver aí deixa eu ver aí. Aí ele viu lá no boleto lá do cartão de crédito, uma televisão lá na Casas Bahia, entre outras coisas assim. Aí ele falou assim, olha, o devorador comprou essa televisão aqui. Não, pastor, essa televisão quem comprou foi eu. Tá, então o inimigo foi lá e comprou essa outra coisa. E foi, meu irmão, quem está entrando no problema é você. Então, não foi o devorador. O devorador não precisa nem... O inimigo fica sentado ali do lado só olhando. Eu não fiz nada, é aquela história, né? Eu não fiz nada. Eu só coloquei um pouquinho de mel lá na geladeira, na porta da geladeira. Vocês conhecem essa história, né? Que aí veio o cachorro, mexeu no mel e daí virou uma bagunça que... O cachorro brigou com o gato, depois o dono ficou bravo, aí brigou com a esposa, enfim. E aí no final de tudo que tinha acontecido, a desgraça toda... O diabo foi o culpado, ele falou, não, eu só pus o mel lá. Então, às vezes a gente quer dimensionar algumas lutas, algumas batalhas nossas, dizendo que foi o inimigo. Mas como esse caso do exemplo aí que eu dei do pastor, que você pega o seu boleto, você vai lá na loja, compra, um exemplo, irmãos, a gente tem que viver a nossa realidade, o nosso padrão. O meu padrão, ele me permite ter um carro de tal valor. Por que eu vou ter um carro 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes mais do que aquilo? Para ostentar? Aí o que acontece? 90% do meu salário mensal vai para pagar o carro. E aí você vai enfrentar as lutas que vai enfrentar mesmo. Então essa luta foi o inimigo que armou? Não. Então a gente precisa se aperceber quais as nossas batalhas e quais as batalhas que foi Deus quem, digamos assim, permitiu para nos moldar, nos fortalecer. Batalhas que é o inimigo, realmente é ele que está nos afrontando, ou se são batalhas que eu mesmo criei. E aí é lógico, né? Se você criou, você tem que se virar. Eu escutei alguém dizendo que a gente pede, às vezes pede coisas para os nossos pais, mas que não são os pais quem vão ter que resolver. Você precisa estudar, você precisa porque vai fazer um curso, aí você vai pedir para o seu pai e a sua mãe estudar. Quem que tem que estudar? Você mesmo. Então há coisas que a gente fica pedindo para Deus, que não é Deus também que tem que fazer. Sou eu e você. Sou eu e você. Deus não vai enviar um anjo toda hora, todo momento,
para lutar lutas que somos eu e você que tem que lutar, que enfrentar. Até para que a gente cresça, a gente amadureça. Quando a gente pede para Deus, Senhor, me dá paciência, o que Deus dá para a gente? Situações para ver o nível de paciência que a gente tem e daí em diante ir aumentando a paciência que a gente pediu. Então, recapitulando, há batalhas que você está enfrentando porque você foi lá e pegou com as mãos, como o meu amigo disse. Há lutas, há adversidades que somos nós. Rapaz, um tempo desse daí, o carro bateu, ele aproveitou a oportunidade que a empresa estava mandando gente embora, ele foi lá e fez um acordo, me manda embora. Sabe para quê? Para pegar o dinheiro e arrumar o carro. Já está pelo menos uns 6 meses desempregado. Está fazendo entrevista aqui e ali, vai estar lá. Digamos que fique mais 6 meses. O dinheiro vai indo. Aí depois vem, mais um exemplo, vem e pede oração para Deus abrir uma porta. Ora, você estava empregado e bem empregado. Uma empresa boa, com um bom salário. Há coisas que eu nunca tive. Uma coisa que eu nunca tive, que eu nunca trabalhei em metalúrgica, e em outras empresas que pagam, é participação de lucro. Eu nunca tive. As empresas que eu trabalhei, o ramo que eu trabalho, não tem isso não. E essa pessoa trabalha numa empresa onde você tem férias, 13º, participação de lucro. E olha, uma boa participação de lucro, hein? Então, esse enfrentar o desemprego, foi o inimigo? Foi Deus quem preparou isso? Não, foi a própria pessoa. Então, essa pessoa precisa se posicionar, analisar essa situação toda e se posicionar de forma correta. Agora, a grande verdade é aí onde que a gente vai entrar. Eu disse que, louvando aqui, a nossa estratégia é rodear mesmo. Rodear, cantando e profetizando e declarando vitória. Não importa se você está vendo ou não está vendo, porque a gente não se move pelo que a gente vê, a gente vive pela fé, não é? Então não importa, é rodear, é o mundo espiritual. Humanamente falando, você não está enxergando, você não está vendo, você não está sentindo, você não está percebendo, você não consegue nem ver a luz no fundo do túnel. Mas no mundo espiritual, faça as suas voltas no muro de Jericó e espera, porque não desista até que Deus dê a vitória. Mas há momentos que a pergunta é: tem homem aí? Qual é o adversário ou qual é a adversidade que você está enfrentando? Que, aliás, ao invés de você enfrentar, você está fazendo igual o exército de Israel, se encolhendo. Achando que, provavelmente, aquele povo ali era todo conhecedor da palavra de Deus, sim ou não? Provavelmente eles estavam lá orando. Senhor, o que a gente vai fazer? Meu Deus, e agora? Esse gigante, era uns 3 metros e pouco de altura, né? Provavelmente o rei Saul também estava lá, falando alguma coisa com Deus. Irmãos, há momentos que a oração é a chave. Há momentos que o louvor, como eu disse aqui, rodeando os muros, é a chave. Mas aquele momento ali em específico, e talvez, muito provavelmente, é preciso analisar. Essa adversidade, essa luta que eu e você estamos enfrentando, está dependendo de uma posição, de um posicionamento nosso. Se nós vamos ganhar ou não, isso não interessa. Eu já falei sobre esse tema aqui, dizendo assim: qualquer um daqueles homens ali do exército tinha que se apresentar, mesmo que fosse para morrer. Mas só para dizer assim: olha, eu sou valente, está dizendo, tem homem aí? Tem sim, eu estou aqui, vamos lá. Mesmo que fosse para morrer, mesmo sabendo que não ia... Humanamente era muito desproporcional. Imagina um gigante de 3 metros e pouco, é desproporcional. Mas eu duvido que se pegasse a mulher de algum daqueles soldados ali, fala, tua mulher está lá, você não vai enfrentar não? Nem que fosse para morrer, ele ia lá para mostrar para a mulher que ele era valente. Mas a gente muitas vezes, ou como esse exército, a gente se acovarda diante da adversidade. O inimigo
Nesse caso aqui, diz que 40 dias, de manhã e de noite, ele vem na porta da nossa casa, igual essas abençoadas lá, que eu estou dizendo no apartamento de cima, que nos perturbam. Então o inimigo vem dia e noite lá na porta da tua casa e bate lá e fica te afrontando, dizendo impropérios para a tua vida. E você fica calado só, orando. Tá certo, às vezes a oração vai resolver, mas às vezes você precisa se posicionar. Você é valente ou não é valente? É homem ou não é homem? Uma das coisas que deixa um homem envergonhado é você falar para ele que ele é... Eu penso que com a mulher é a mesma coisa. Alguém dizer para você que você é um banana. Você é uma banana. É claro, ninguém está dizendo que essa luta ou essa adversidade a ser enfrentada é fácil. Lógico que não é. Enfrentar Golias não era fácil. Mas eles tinham a obrigação de se apresentar. Como eu disse e vou repetir aqui, se fosse a mulher ou o filho, ou filho de alguém que tivesse, olha, teu filho está lá. O Golias falou, ó, se Golias tivesse falado assim, ó, seu filho está aqui, ó, está aqui nas minhas mãos. Quem que é o pai desse garoto aqui? Aí pega o filho lá, quem que é o pai desse garoto aqui? É você que eu quero para me enfrentar, senão eu mato ele agora. A pessoa aí eu não ia. Não ia pensar duas vezes. Então há embates na nossa vida, meu irmão, que a gente precisa se posicionar, e Deus está esperando o posicionamento nosso. Não interessa se a gente vai levar um safanão, não interessa, mas você tem que se posicionar como, você tem que ter hombridade, tem que ter brio, tem que erguer a cabeça e dizer, olha, eu estou aqui, o que é? Qual que é o problema? Vem para cima, e chamar o inimigo para cima mesmo. Não estou dizendo você no trânsito ficar enfrentando briga no trânsito porque alguém baixou o vidro, te fechou e te xingou, e você instintivamente você reagir. Não é disso que eu estou falando, não. Isso aí não é luta. Se você ignorar, vai embora. E se você, na verdade, uma fechada que você levar no trânsito, você enfrentar, você vai ficar com aquilo na tua cabeça o dia inteiro, martelando aquilo na tua cabeça. A pessoa lá me fechou, e você fica mal-humorado o dia inteiro. Então, aquilo você tem que deixar embora, isso aí você tem que deixar embora. Mas eu estou falando daquela luta mesmo que está te perturbando, está te afrontando, está te dizendo impropérios, está te desafiando, a palavra correta. O que Golias estava fazendo? Desafiando. Pelo que você tem sido desafiado? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é o problema financeiro, como eu disse, que não foi você que pegou com as mãos. Se foi você que pegou com as mãos, tem que se virar. Vai trabalhar dia e noite, mas não seja pesado ao teu irmão. Está escrito na palavra isso aí. Se for preciso, trabalha dia e noite, mas não seja pesado ao teu irmão. Então, se arrumou problema, se vira. Mas os problemas a gente não precisa ir lá buscar tão somente. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Então a palavra nesta noite, a minha reflexão nesta noite é que eu e você recebamos uma unção de coragem para nos levantarmos como homem, como mulher de Deus, como valorosos que nós somos, como pessoas que têm brio e que não vai levar desaforo para a casa do inimigo. Nesse sentido de Golias afrontando. É claro que Golias estava fazendo média com o povo de Israel. Sabia que Israel estava amedrontado. Então ele fazia que palavra que a gente pode usar? Ele se sente tão poderio, tão soberano, que ele fica caçoando, fazendo chacota, debochando de você. E até quando você vai se deixar ser debochado? Até quando que Israel, ou o povo, o exército ali, se deixaria? Até sempre, né? Se não fosse Davi, até hoje estava lá o Israel, ia ser escravo mesmo. Então, até quando que eu vou ficar sentado, apenas orando, sendo que Deus quer que eu me posicione? E às vezes, irmãos, é preciso coragem mesmo, porque às vezes o seu problema está envolvendo uma outra pessoa. Então você precisa enfrentar essa pessoa, olhar no olho dessa pessoa, olho no olho. Foi quando Davi, a gente aí conhece a história, Davi apareceu no cenário, nesse cenário aí de afronta, soube o que estava acontecendo. Peraí, quem que é esse incircunciso aí, que está afrontando o exército de Deus? E a gente sabe que Davi, quando chegou na cena, Golias olhou para ele e
sorriu, né? Eu sou algum cão para você vir comigo um pedaço de pau? Ué, não importa a nossa limitação. Aos olhos do inimigo você é limitado, mas aos olhos de Deus Davi era um preparado, não vou falar um homem preparado, era um garoto, era um menino. Nem do exército ele fazia parte, mas era corajoso, era valente. E ele, a arma mais poderosa não era a funda que ele tinha. A arma mais poderosa foi que ele enfrentou o inimigo conforme as suas palavras. Você vem a mim com espada, com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a luta que a gente tem que lutar mesmo. Às vezes precisa levantar e alguém fala, tem homem aí, ser afrontado, tem mulher aí, e você se apresentar, eu estou aqui. Nem que for para o negócio ficar feio. Mas a gente lutar com os nossos medos, com as nossas adversidades, não é bonito mesmo. Com os nossos problemas, não é bonito mesmo. É feio. Mas você não tem que ir tão somente na tua força. Você apenas se posiciona como homem, como mulher, que não vai levar desaforo para casa, mas você vai enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele está comigo, Ele está contigo, Ele é o meu Deus, Ele é esse que nós louvamos no início aqui, porque dEle, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, não é somente no passado, mas para sempre, amém. Então se levante, a palavra, a reflexão nesta noite, que eu quero, que a gente está aqui abordando, é essa. Dá uma olhada ao seu redor, veja as batalhas que você tem. Se algumas batalhas dessas aqui que você tem, que a gente não tem uma só, não é? Já tem algumas batalhas por aí. Dá uma olhada nessas batalhas, veja, essa daqui foi eu que me arrumei, Senhor me dá força, eu vou ter que me virar mesmo, e se vira. Agora essa daqui não, Senhor, é o inimigo que está me afrontando, é o inimigo verdadeiramente quem está se levantando, e eu preciso me posicionar, eu vou para cima. Se o Senhor vem comigo, vem. Quem vai falar assim para Deus, né? Senhor, se o Senhor vem comigo, vem. Se o Senhor não vem, quem que contou uma história? Deixa eu me lembrar aqui, irmãos, espera aí. É um camarada que estava na selva, e o leão foi atrás dele, e esse camarada só com um canivetezinho na mão, só com um canivete na mão. Olha, eu lembrei disso e cai muito bem para essa palavra. Só com um canivetinho na mão, correu do leão, e tem que correr bem, né, porque o leão pega, mas ele conseguiu se esconder atrás de uma árvore, e aí ele orou, falou, Senhor, se o Senhor é comigo, que eu numa tacada só mate esse leão. Agora, se o Senhor está com o leão, que numa bocada só ele já me mate, para acabar logo o sofrimento, né? Agora, se o Senhor não está torcendo nem para um nem para outro, senta aí que o Senhor vai ver que a briga vai ser feia. Irmãos, veja bem, vamos nos levantar e orar. Se quiserem vir aqui na frente. Quem tem canivete aí? O canivete era eu acho que, já pensou Davi com aquela funda? Aquilo era brincadeira de moleque, né? Vamos dizer assim. É muita ousadia, não é? Ou você enfrentar o leão com uma arma, só que de brinquedo. O leão não vai se assustar com aquilo ali. Golias acho que ficou coçando a cabeça. Imagine na cabeça de Golias, imagine na cabeça dos outros do exército filisteu. Meu Deus do céu, se é que eles criam no Deus do céu. Tantos homens de guerra lá, e eles me mandam um moleque. Que vergonhoso para Israel. Era uma vergonha ou não era? Mas o próprio Golias, mas que vergonhoso, só com um tapa derruba esse menino. Não se levanta um homem lá, irmãos. Até quando que nós vamos ficar passando o bordão para outro? Lutar as nossas guerras, enfrentar os nossos problemas. E às vezes é você mesmo que tem que enfrentar. Não adianta você ir pedir... Peça ajuda de Deus, mas se Deus não está torcendo para ninguém, use a ferramenta que você tem aí. Senhor, se não está torcendo para o leão e nem para mim, então senta aí que você vai ver o negócio. Ou seja, o cabra era valente.
Aí eu pergunto, você é valente? Você é valente? Tu és valente? Tu és valente? Tem valentia aí? Deus precisa enxergar isso em nós. Nós lembramos quando Deus foi lá, o Senhor foi lá com Gideão. Ô, irmão, o Senhor falando com Gideão, só de falar com ele já era motivo dele dar um salto dali. Varão valoroso. Mas eu sou o menor, a minha família. Para de desculpas, né? Vamos parar de dar desculpas. O Deus que nós servimos é o Deus criador dos céus e da terra. É o que, quando olhou para mim e para você, Ele deu o valor que nós não tínhamos. Tanto é que Ele nos valorizou, que Ele se doou. A única maneira de haver resgate, restituição, de haver o pagamento da dívida que nós tínhamos para com Ele, era a sua própria vida, o seu próprio sangue derramado, e Ele fez isso. Então, você é valoroso, é valorosa, valorosa, valoroso, valorosa, eu sou valoroso. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, embaixadores. Então, se posicione. É para perder ou para ganhar, não interessa, faça como um homem do canivete, mas seja valente, porque é vergonhoso. Vamos ser sinceros, é vergonhoso você ser afrontado e você a estratégia de você ficar calado é uma coisa, mas o você ficar por medo, por covardia é outra coisa. Só para terminar, o pastor conta que o filho dele chegou da escola dizendo que o menino maior lá bateu nele, e ele chegou chorando. E você chorou? Eu chorei. Filho, você sabe para que Deus fez pedra e pau? Aí a mãe do menino falou, mas você está ensinando o menino a... Ele falou, sim, eu primeiro preciso ensinar ele a ser valente. Depois eu ensino ele a virar a outra face, como Jesus falou. Porque se eu ensinar ele que ele tem que virar a outra cara, ele vai fazer isso por covardia. Eu não sei se isso faz sentido, mas enfim. A gente virar o outro rosto no sentido que Jesus falou é uma coisa. Agora você virar porque você está sendo covarde, Deus conhece o seu interior, se é covardia mesmo, se é valentia espiritual. Não, eu vou... Tem uma história também que o pessoal fala que o camarada afrontou o irmão, e o irmão falou assim, a vingança vem de cima. Quando o cara olhou, ele... Irmão, você não pode ser... Eu não estou incentivando ninguém a ser violento aqui. Entenda. Senhor, obrigado por esta noite, por esta palavra, esta reflexão, que ela possa trazer direcionamento a cada um de nós. Eu não conheço o coração, as lutas, os embates de cada um. A gente sabe que a vida ela é cheia dessas coisas, mas o Senhor prepare, que o Senhor nos capacite, que nos levante e que nós possamos ser valentes. Claro que no momento certo e na situação que exige isso de nós, sermos valentes. Nós te pedimos que nos ensine, assim como Davi disse para Salomão, ensinando ele, como nós lemos no livro de Reis, passando para ele as coordenadas, ser fortes, ser valente e seja homem. Então, que nós possamos receber este conselho, Pai querido, do Teu Espírito Santo nesta noite para nós. Seja qual for a nossa dificuldade, o nosso problema, seja qual for a luta que nós estamos enfrentando. Se for para dar volta nos muros de Jericó, nós vamos dar volta, nós vamos entoar, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos declarar palavras de vitória, nós vamos profetizar palavras de vitória, de bênção. Mas se for preciso ir lá enfrentar, nós vamos enfrentar, ainda que seja com um canivetinho, ainda que seja apenas com a nossa funda, que a nossa arma seja pequenina diante dos olhos dos inimigos, mas nós não vamos levar afronta para casa, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que é emanado, que é derramado sobre nossas vidas, nosso coração. Nesta noite, Senhor, se houver espírito de covardia, Senhor, espírito de conformismo, que caia por terra, que haja libertação, Senhor, que haja libertação na minha vida, na vida dos Teus servos aqui presentes, Senhor, que nós possamos olhar para essa nossa
dificuldade, para a nossa adversidade, olhar nos olhos e enfrentar. Você vem a mim do jeito que você quiser vir, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Seja, Senhor, um problema financeiro, seja um problema emocional, seja um problema, Senhor, de enfermidade no nosso corpo, nós vamos enfrentar essa enfermidade, nós vamos nos levantar e nós não vamos desistir, porque nós estamos cheios, nós somos cheios do Teu Espírito Santo. A Tua graça, Senhor, está derramada em nós, e nós temos a Tua palavra, a garantia da Tua palavra, que o Senhor nos deu, Senhor, dizendo a nós que nós somos mais do que vencedores. Então, que nesta noite eu me levante, cada um de nós aqui possa se levantar e dizer: somos mais do que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. E o nosso adversário, com todo o seu poder, com todo o seu tamanho, como Golias, que assusta, que ele venha, porque aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, aqui tem servos do Senhor que representam o exército celestial, e nós sabemos que nós não estamos sozinhos. A Tua palavra lá em Salmos diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, Senhor, estamos aqui declarando, Pai, pode contar comigo, pode contar com cada um que aqui está presente. Conte, Senhor, conte como homens e mulheres valorosos que somos, porque nós somos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra, revestido do Teu poder, revestido da Tua glória, revestido da Tua unção, revestido, Senhor, da Tua bênção na nossa vida. Nossos lares, Senhor, sejam abençoados. O meu lar, Senhor, o lar da Tua serva, seja uma bênção. A sua casa, suas filhas, suas crianças, Senhor, o seu esposo, seja uma bênção, Pai querido. Nós declaramos isso, Senhor. Meu Deus querido, que os muros de Jericó caiam por terra nesta noite. Os inimigos caiam por terra. Na minha casa também, Senhor. Eu declaro: todos os inimigos caiam por terra, Pai querido. Batalhas que eu tenho que enfrentar, porque eu peguei com as minhas mãos, eu vou enfrentar. Mas aquelas batalhas, Senhor, que é o inimigo que coloca tropeço, laço, dardos inflamados, caiam todos por terra agora. Todo poder maligno enviado, seja de onde for, caia por terra agora. Declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus querido. Amém, Senhor.